mission to kill them both. Eu saía como se fosse para caçar alguma coisa. I got this fantasy. I started working out this fantasy online. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do Apenas um Podcast. Como vocês estão? Meu nome é Thiago e do nadão, a gente abriu uma live e vai fazer um podcast. Fazia muito tempo que a gente não gravava, eu nem sei como fazer isso, vou ser bem sincero. A gente tá, por causa da vida, eu acabei perdendo o emprego, ficando mal e etc. Tem toda essa questão, mas vamos falar sobre o que vai acontecer no projeto. Eu quero ser rápido para não gastar muito tempo e a gente já começar no nosso caso. Em suma, o projeto agora vai ser semanal. Essas lives vão ser de 15 em 15 dias e entre elas vai ter alguma coisinha ou outra, tipo histórias de terror, a gente vai fazer alguma coisinha diferente, mas esse formato livezinha vai rolar de 15 em 15 dias, vai ser no YouTube preferencialmente, mas vai ser assim, galera. Toda semana, segunda-feira, a gente entrega para vocês o podcast, então já tá disponível, esse é o meu objetivo. Podem me cobrar lá no Senhor Irrelevante, podem ir lá me cobrar, tranquilo. Aí as lives vão ser meio tipo, na hora que deu, a gente abre uma live e é isso aí. A gente vai sempre avisar ou no canal de transmissão que tem no meu perfil, então se você não me segue no Instagram ainda é @LadyFromStars, e nos stories da nossa página do podcast. Acho que depois a gente pode inclusive criar um canal de transmissão do nosso podcast lá, pra vocês saberem, mas vai ser assim, a gente não vai ter muito aviso prévio, porque como o próprio Thiago falou, muita gente mandou mensagem pra mim nesses últimos meses perguntando por que não tava tendo episódio. Foi coisas da vida, problemas pessoais na vida de ambos, mas agora de supetão falamos, vamos. E vamos. Já deu, a gente já tava... Sabe aquela hora que a gente já quer voltar? Então, a gente já tava querendo voltar. É isso, e só pra avisar, né, sim, o podcast tá sendo gravado em ambientes diferentes, e o engraçado é que a gente mora tecnicamente no mesmo bairro. A gente não tem um cenário bonitinho, então vamos fazer assim por enquanto. Quem sabe um dia a gente monta um cenário pra gente gravar juntos. Então nos apoiem e a gente agradece todos os apoiadores que ainda continuam com a gente mesmo nesse hiato gigantesco. Então, de coração, a gente agradece. E é isso aí. Bom, vamos começar esse caso? Atenção, esse podcast não é recomendado para pessoas sensíveis, pois pode conter a descrição de violência psicológica, física e sexual. Não diga que você não foi avisado. Continue agora por sua conta e risco. Vamos começar. E para retornar, a gente decidiu falar um pouco sobre o caso da Martha Moxley, que, enfim, vocês vão ver que é um caso que envolve várias pessoas importantes. O Thiago veio com essa ideia de falar um pouco sobre a família Kennedy. Vocês devem conhecer o John F. Kennedy, ex-presidente dos Estados Unidos que foi assassinado. O Thiago deu essa ideia de falar sobre a família Kennedy, não, claro, sobre o crime que aconteceu com o presidente Kennedy, mas é que, na verdade, essa família tem muitos podres por trás. Muitos. Eu, pesquisando esse caso, eu já achei outra, assim. É aquele fio que você vai puxando e É aquela coisa de falar, prende o ladrão, todo mundo sai correndo. E, assim, é uma coisa bem intensa. Eu sei que, principalmente que é muito fissurada na história da Marilyn Monroe, por exemplo, já tem um pé atrás com os Kennedys. Mas a gente vai falar hoje especificamente do caso da Martha, e logo vocês vão entender qual que é a relação desse caso com a família Kennedy. Vamos começar do começo. A Martha nasceu no dia 30 de agosto de 1960. O nome completo dela era Martha Elizabeth Moxley e ela cresceu em Piedmont, na Califórnia, ao lado dos seus pais e também do seu irmão mais velho, John. 14 anos depois, em 1974, ela e sua família decidiram se mudar para Bella Haven, que é um bairro localizado em Greenwich, em Connecticut. E assim, gente, era um bairro de pessoas que tinham uma ótima condição financeira e era considerado um dos bairros mais seguros que tinha para se viver ali na região. Tanto que mais tarde, em uma entrevista, a mãe da Martha, que se chamava Dorothy, ela disse: era um desses bairros onde as crianças podiam conhecer outras pessoas. Era muito seguro. A Martha, ela era uma aluna exemplar, o que dá pra dizer, aluna nota 10, que sempre tá muito bem. Ela não tinha nenhum problema de convivência com outras pessoas, inclusive ela participava de grupo de basquete, ela fazia muitos amigos, então ela tinha ótimas notas, jogadora de basquete. Parecia que ela tinha tudo a favor dela, sabe? Quando tem uma família bem estruturada, pessoas que gostam dela. Essa é a família
da Marta, basicamente. Não se tem muita notícia, não sei muitas coisas sobre ela, né? Eu até tentei pesquisar, mas meio que eu descobri, sei lá, o irmão dela, que era muito ligado a ela, mas não tem muito sobre como era a família, tirando essas coisas mais pontuais, assim. Mas ela não é a única personagem, vamos dizer assim, dessa história, ela não é a única pessoa que tá dentro desse caso. É muito importante a gente falar de uma outra família que vivia ali naquela mesma região, que era a família Skickle, se é que é assim que pronuncia? Skickle? Não sei, gente, talvez eu esteja falando errado. Bom, essa família tinha 2 filhos, que era o Thomas e o Michael, que tinham respectivamente 17 e 15 anos, e eles eram filhos do Huston e da Anne, e também sobrinhos do Ethel Skickle e do Robert F. Kennedy. E a gente mencionou lá no comecinho que tinha essa relação aí com a família Kennedy. O Robert Francis Kennedy, que tinha como apelido Bob, foi procurador-geral dos Estados Unidos, que é um cargo importantíssimo, entre os anos de 1961 e 1964, tendo sido um dos primeiros que teve coragem, assim, de combater a máfia nos Estados Unidos, que nessa época era uma coisa bem tensa, e ele também foi senador pelo estado de Nova York em 1965, até o seu assassinato em junho de 1968. Então, assim, justamente porque a gente falou, ele já não era muito bem visto pela máfia, então esse assassinato do Robert já tinha toda essa questão de ter sido um assassinato muito provavelmente encomendado. Já tinha aí, como a gente falou no começo do podcast, a gente pode, inclusive, a gente tá devendo o podcast das histórias polêmicas do Gugu, e a gente pode dever mais esse pra vocês, que é sobre os podres da família Kennedy. Hoje vai ter 2 podres, mas, gente, se a gente for fazer um podcast com todos os podres dessa família, vai dar 5 horas de podcast. Então, vamos por partes, né? Como mencionado, né, pelo sobrenome, ele foi um dos 2 irmãos mais novos do 35º presidente dos Estados Unidos, o John F. Kennedy. Apesar de sempre conviverem com muitas pessoas na casa ali, né, obviamente por serem pessoas ricas e importantes, o ambiente familiar, né, da família Skickle estava longe de ser aquilo que a gente chama de ambiente saudável. Afinal, o dinheiro pode comprar muitas coisas, mas comprar uma família saudável daí já é demais. E por que não era considerado um ambiente saudável? Basicamente, eles acabaram enfrentando em 1973 uma grande perda, que é da mãe, a Anne. Ela acaba falecendo de câncer cerebral, então deve ter sido uma coisa bem traumática para a família, porque isso já não é uma coisa fácil. E aí, também, como se tudo isso não bastasse, o pai, ele começou um vício em álcool, começou a beber demais, e ele meio começou a não ligar mais para os filhos, em que a maioria das vezes eles eram acompanhados por outras pessoas, mas que, tipo assim, não tinha muito amor, não tinha muito carinho com isso, e ele vivia as noites na bebedeira, o pai vivia na bebedeira. Então, assim, era uma casa com um adolescente de 17 e um de 15 anos meio que sem responsabilidades. Exato. E a família Moxley e a família Skickle viviam apenas a 50 metros de distância, ou seja, as residências eram muito próximas e justamente por serem adolescentes sem supervisão total, eles aproveitavam para fazer bem... Eu acho que é uma coisa bem estereótipo dos Estados Unidos, que é aquelas festas que acontecem quando os pais não estão presentes, que quebra tudo, né? E tem bebida para menor de idade, tem de tudo. Então, era meio que isso que rolava. Então, a casa era muito frequentada por adolescentes, né? A casa da família Skickle. Então, se sabia, os adolescentes iam lá fazer festa. Tinha muitos adolescentes que moravam ali no bairro, que frequentavam a mesma escola. Então, essas festas rolavam com uma certa frequência. Segundo o diário da Marta, na qual ela citou várias vezes os irmãos Skickle, a adolescente dizia que ela se sentia muito confusa devido a algumas investidas que vinham por parte do Tom, que é o irmão mais velho, era o que tinha 17 anos. Eu vou ler uma passagem agora de um dos diários dela. Querido diário, eu, Jack, Michael, Tom, Hope, Maury, Andrea, saímos para dirigir o carro de Tom. Eu estava praticamente sentada no colo dele quando eu estava dirigindo. Então, ele colocou a mão no meu joelho.
Quando eu estava dirigindo novamente, ele colocou o braço em volta de mim e ele continua fazendo coisas assim. Então, como vocês podem ver, dificilmente a gente pode falar que a pessoa envolve o braço em você, coloca a mão no joelho, assim, do nada, sem ter nenhuma intenção. Adolescentes com hormônios, inclusive, né? 17 anos, hormônios à flor da pele. Então é impossível que isso tenha sido por acaso, então acho que ela não estava errada em achar que estava rolando alguma coisa, mas ao mesmo tempo ela trouxe outras coisas nos diários dela, inclusive foi muito importante pro caso, embora vocês vão ver o desfecho, mas foi muito importante pro caso ela ter deixado esses diários, né, porque deu pra entender um pouco sobre a relação que ela tinha com os meninos. E o que mais que ela trouxe em relação ao Michael, agora que era o irmão mais novo da família Skickle, de 15 anos? Ela expressou uma tremenda frustração no seu diário. Em uma das anotações de 19 de setembro de 75, ela escreveu: Michael estava tão totalmente enganado, sendo verdadeiro idiota em suas ações e palavras. Ele ficava me dizendo que eu estava manipulando Tom e que eu não gostava dele, exceto como amigo. Eu disse, bem, e você com a Jack? Você vive dizendo que não gosta dela e o que está por cima da situação. Ele não entende que as pessoas podem ser gentis sem machucar ninguém. Bom, agora chegamos no Halloween de 1975. A Martha, ela decidiu sair com as amigas dela, coisa mais normal do mundo entre jovens nos Estados Unidos nessa época do ano. E como ela não havia voltado para casa, já eram mais ou menos 4 horas da manhã, a mãe dela decidiu telefonar para casa das amigas da filha para entender o que estava acontecendo, se ela tinha decidido dormir na casa de alguma delas, mas todas elas deram basicamente a mesma resposta, que elas não tinham ideia de onde a Martha estava e que a Martha não estava na casa de nenhuma delas. Obviamente, a mãe acabou se preocupando mais ainda e começou a telefonar o máximo de pessoas que ela conhecia, porque, né, a gente sempre fala isso. Muita gente fala, por que não chamou logo a polícia, não sei o quê. Gente, a última coisa que uma mãe espera é que uma tragédia vai acontecer com o filho. É muito normal haver essa negação e elas preferirem ligar para várias pessoas para entender o que tá acontecendo antes de realmente se desesperar. Fora que nessa época, não sei se ainda rolava aquele negócio que tinha que esperar 24 horas, porque por muito tempo isso realmente existiu, e depois de um tempo essa lei foi suspensa. E também porque, por ser Halloween, as pessoas estão fazendo alguma coisa que meio que não quer saber, sabe aquela doces ou travessuras? E a travessura é real, sabe? Tipo, exato. Adolescentes, isso efetivamente acontece, assim, a gente pode ser a pessoa mais santa do universo, mas isso acontece e é meio cultural mesmo. E um outro fator importante que a gente mencionou no começo do episódio era o bairro mais seguro que alguém poderia viver naquela região. Então, vários fatores indicavam para aquela mãe que dificilmente uma tragédia ia acontecer. Mas depois de muitos telefonemas, uma amiga da Martha disse para a mãe, a Dorothy, que ela tinha visto a adolescente pela última vez junto com o Tom Skickle. Isso na noite anterior, né? Ainda no dia do Halloween. Ela então, né, já que era pertinho ali, né, as casas, ela foi até a casa da família Skickle e lá o Michael informou que não tinha visto a Martha e não tinha ideia de onde ela estava. No meio-dia do dia seguinte, infelizmente, o corpo da Martha foi localizado. Quem encontrou esse corpo foi uma amiga dela. Ela estava debaixo de uma árvore em seu quintal. E, de acordo com a perícia, né, a investigação que foi realizada, ela foi morta por espancamento, esfaqueamento. O objeto que foi utilizado para realizar o espancamento foi um taco de golfe Tony Pena. Então, assim, um taco de golfe, gente, é extremamente rígido, assim, ele é uma coisa forte, né? Às vezes a gente tem a impressão que é um negócio frágil, mas esses tacos de golfe, quer dizer que são profissionais, são de marca boa, são duros pra caramba. Pra vocês terem uma noção, o taco tava quebrado quando a polícia encontrou a arma do crime. Então, foi um crime de extrema violência. Então, obviamente, não demorou muito pra que o local ficasse lotado de investigadores que começaram a vasculhar e tentar encontrar pistas sobre isso, mas, como eu mencionei, o taco de golfe tinha uma marca
específica, e essa marca estava totalmente ligada à propriedade Skickle, fora várias outras coisas, que foi o quê? As roupas estavam manchadas de sangue, o jeans e as roupas íntimas foram puxadas até o tornozelo, embora nenhuma evidência de agressão sexual tenha sido encontrada, o corpo estava de uma forma estranha para os investigadores, né, que sugeria que talvez houve alguma coisa. Então, naturalmente, os detetives eles vão lá eles focam a investigação no Tom, porque basicamente eles eram namorados e o Taco apareceu na propriedade dos Skickles e tinha o agravante que ele foi a última pessoa a dizer que viu a Marta viva, que ele tinha visto a Marta às 9h30 e eles estimavam o crime, a hora da morte, lá pelas 10h30. Então, ele foi o que viu mais próximo da hora da morte. Além disso, ele disse que depois desse horário eles se despediram e ele voltou para dentro da residência dele para assistir The French Connection junto com o tutor da família, que era meio que supervisionava os dois irmãos, e o nome desse tutor era Kenneth Littleton. Depois disso, ele afirmou, né, nesse depoimento, que ele foi até o quarto para trabalhar em um relatório da escola que era sobre o Abraham Lincoln. E seus professores, no entanto, negaram mais tarde que eles passaram essa tarefa para os alunos realizarem. E aí a coisa começou a desandar, né? Ou seja, aquela tarefa sobre o Abraham Lincoln não existia, né? Ele deu a desculpa da coisa mais genérica, tipo, sei lá, pra gente pedir um relatório sobre Dom Pedro II, tipo, a coisa mais genérica da face da Terra. Exatamente. Tipo, Getúlio Vargas, faça, tipo, a pessoa mais genérica possível, ele falou, mas, aparentemente, de acordo com todos os professores da escola, esse trabalho não existia, o que fez, obviamente, levantar o que a gente sempre fala aqui no podcast, red flags, né? Aquele sinalzinho ali de alerta, e o Tom acaba sendo submetido pelo famoso teste do polígrafo, né? O detector de mentiras. Vale lembrar que hoje em dia isso é uma grande pseudociência. Não existe evidências de que esse teste do polígrafo funciona, muito pelo contrário. Tudo que indica, se a pessoa for uma pessoa controlada, gente, ela consegue passar pelo polígrafo sem deixar rastros. Eu sempre dou o exemplo do Ted Bundy. Sim, se você é um bom mentiroso compulsivo, você não vai ter tiques de nervoso, você não vai ficar ansioso, sua respiração não vai mudar. Então... Agora, mesmo que você seja inocente, mas você é ansioso, aí vai dar que você tá mentindo, tá entendendo? Não faz sentido nenhum. Tanto que aqui no Brasil, se você apresentar para o juiz um teste de polígrafo, ele vai mandar você ir de volta para casa. Teste de polígrafo não pode ser usado como uma super grande evidência para solucionar um caso. Acho que nem nos Estados Unidos pode mais, mas antigamente era usado a rodo. Então, assim, só pra vocês terem uma noção, eu sempre uso esse exemplo. Ted Bundy passou no teste do polígrafo. Diversas vezes, não foi só uma, não foi duas, foram várias vezes. E ele passaria toda vez, porque ele era um mentiroso compulsivo, assim. Exatamente. Então, assim... Não faz sentido, né? Mas, né, naquela época, a avaliação não pontuou nada, então nenhuma acusação foi feita contra ele inicialmente. Naquela época, era aplicado e eles achavam que era uma verdade absoluta, coisa que nos dias de hoje a gente sabe que não. E o que mais que a investigação descobriu? Como não deu nada com o Tom, eles vão tentar falar com o irmão para ver o que aconteceu, basicamente, porque, como eu disse, eles tinham estimado a hora da morte entre as 10h30, era meio que esse horário que eles tinham para a hora da morte. E quando questionado sobre o paradeiro dele naquela noite, o Michael Skickle, ele diz que ele havia saído de casa às 9h15 e retornado às 11h, que ele tinha ido para casa dos primos e tinha voltado brevemente. Ele ficou aquele tempo, só que para quem minimamente entende de investigação, ele teoricamente ele estaria no tempo de cometer esse crime. E como, digamos assim, a polícia não conseguiu achar muitas provas e muitas evidências, que ele não tinha um álibi muito forte, a polícia começaram a ter um grande pé atrás mais com o Michael do que com o próprio Tom, né, Marisa?
Embora, como vocês puderam observar, o próprio Tom já teve, né, um depoimento bem questionável, mas, assim, tirando eles, assim, não surgiu mais nenhuma pessoa que poderia ser um grande suspeito. Então, por conta disso, o caso acabou sendo fechado e em 1991 o caso foi reaberto após um boato sobre um outro membro da família Kennedy, o William Smith Kennedy, que era 10 dias mais novo que a Martha. Ou seja, os jovens tinham a mesma idade. Eram 5 dias mais novo. Praticamente a mesma idade, então. Então, assim, poderia... E, assim, como que chegou a essa conclusão de que talvez ele estivesse envolvido nesse crime? Basicamente porque ele se envolveu em um caso de agressão sexual e, como todo homem com poder e influência, esse caso foi resolvido amigavelmente, né? Porque, como eu falo, né? Se você tem dinheiro para pagar um bom advogado, se sua família é rica, influente, você nunca vai sofrer a mesma condenação que alguém que não tem esse poder todo. E tanto porque ele era médico, para quem não sabe, a Fundação Kennedy dentro dos Estados Unidos é gigantesca e ele era muito respeitado dentro da Fundação Kennedy. Se eu não me engano, ele tinha até um cargo de liderança. E por causa desse escândalo todo, ele meio que saiu desse cargo, mas a Martha, que tinha virado meio que um cold case, né, Marisa? Tipo, o caso estava meio encerrado, isso meio que fez voltar à tona. Foi meio que uma fake news, dá pra dizer assim, uma coisa que não... Uma teoria que foi desmentida. Que foi desmentida, mas que fez com que retornasse o interesse pelo caso, e aí os investigadores reabriram o caso, né, Marisa? E aí... né, vale lembrar que toda essa coisa que a gente falou sobre o William Smith Kennedy e o caso da Martha especificamente foi desmentido. Vou falar mais uma vez pra vocês não acharem que a gente tá falando coisas, depois vão pesquisar, vão ver, mentiram, não, calma. Vamos deixar claro, depois de um tempo foi desmentido. Basicamente ele conseguiu, digamos, fazer dessa forma amigável, entre muitas aspas, e dizem que 3 outras vítimas tentaram acusar ele e não conseguiram. Então, só pra vocês terem uma ideia... É aquela coisa. Como o poder e influência nesse caso funciona. Mas, pelo menos, isso ajudou a reabrir o caso da Martha. E o Michael Skickle se tornou o principal suspeito novamente. E nisso o inquérito foi solicitado por Rusty Skickle, que havia contratado um investigador particular para limpar o nome de sua família. Deu errado... Deu muito errado. Por que aconteceu, Marisa? Bom, eles esperavam, né, que com o passar do tempo, esse investigador particular fosse conseguir provas contra outra pessoa. Como, por exemplo, eu mencionei pra vocês que naquela época a família tinha contratado um tutor, né, que era tipo uma babá, só que era um homem, daí eles não usam o termo babá, chamado Kenneth Littleton. Só que foi um tiro que saiu pela culatra, porque eles não conseguiram achar nenhum outro suspeito. E dessa vez, havia 2 investigadores particulares envolvidos. O Jim Murphy, que era um ex-agente do FBI, e o assistente dele, que era o Willis Kerbs, que era ex-tenente da polícia de Nova York. Então, assim, a dupla decidiu inicialmente ali entrevistar tanto o Tom quanto o Michael, né, ou seja, os 2 irmãos, sobre as atividades que eles fizeram na noite do assassinato da Martha, e descobriram que os irmãos haviam mentido para a polícia, chocando o total de 0 pessoas. Tom revelou que não era 9h30 da noite, a última vez que ele viu a Martha, e sim que, na verdade, ele viu ela em um horário muito próximo das 10 horas da noite, que foi o horário que o legista determinou que teria sido o momento da morte da Martha. Além disso, antes do Tom voltar para casa, ele e a Martha trocaram carinhos íntimos do lado de fora da residência da garota. E não para por aí. Segundo o tenente Krebs, o jovem ele começou a chorar quando admitiu isso, mas o advogado da família já meio que interrompeu o interrogatório, começasse a abrir mais o bico, falar mais, o advogado só fez aquela de, por favor, meu cliente está... muito emocionado. Sabe? Então ele já acabou. E isso, assim, olha, vamos confessar que é uma grande red flag para esse caso, né? Sim. E, gente, é bizarro. Só quero deixar claro, porque, pensa, esses detetives, teoricamente, eles foram contratados pela família, e simplesmente é que eu já sei o que o Michael falou no depoimento dele, daí eu fico pensando, gente, por que eles... Já que
mentiram até agora, eu queria muito entender. Exato. Porque eu não tô defendendo, não tô passando pano pra eles, nada do tipo, mas pensem com a cabeça deles, eles nessa situação, por que do nada eles decidiram falar isso? Não, será que a consciência pesou ao longo dos anos? Culpa, isso tem uma carinha de culpa. Será que pesou? Eu acho que pode ter sido, gente, porque foi do nada. Diga pra gente o que o Michael falou no depoimento dele. Vai cair todo mundo pra trás. Então, enquanto isso, o Michael disse que é o investigador que ele não foi dormir quando chegou em casa. Lembra que ele tinha ido lá às 9h15, foi no primo e 11 horas já estava em casa dormindo como um bom garoto cristão? Então, esse bom garoto cristão, ele retornou da casa do primo lá pelas 11 horas da noite e, na verdade, ele subiu na árvore do lado de fora da casa. Lembra que a casa deles ficava meio que quase uma do lado da outra? Sabe aquela coisa meio Simpsons, assim, Flanders, de uma casa estar muito próximo da outra e ter uma árvore? Então, lá do lado de fora, ele começou a bater uma para a Marta. E sim, vocês não ouviram errado. Foi isso que ele foi fazer depois de chegar em casa. Então, assim, em seguida, né, uma outra pessoa entra nessa história, que era um autor e jornalista chamado Dominic Dunne, que pega o relatório dos investigadores e repassa para o antigo inspetor do caso, né, o detetive que estava investigando o caso Martha Moxley lá na época, né, e vale lembrar, esse detetive que era o Frank Garr, que na época, né, que tá rolando essa nova investigação, ele era inspetor, ele já suspeitava desde aquela época que o Michael, principalmente do Michael, que ele suspeitava. Mas ele teve que descartar, né, essa teoria dele, porque não tinha muitas grandes provas inicialmente que conectassem o Michael, e vale lembrar, né, que a família deles não era uma família qualquer. A família era totalmente ligada a política, eles tinham muito poder, muita influência para tudo, em suma, e outra coisa que isso meio que transpassava no comportamento tanto do Tom quanto do Michael, né, Marisa? Exato. Então, assim, na época não deu certo, mas a investigação foi continuando. Em 1998, um júri individual e um investigador foram designados para revisar todo o caso Martha Moxley. Ao examinar as evidências, o juiz George N. Thiem decidiu que havia indícios suficientes para finalmente acusar o Michael por esse crime. Vários ex-colegas dos Skickle testemunharam que, enquanto frequentavam a escola, que era a escola Elam, que é uma escola especializada destinada a reabilitar jovens problemáticos, né? Então, esses ex-colegas dessa instituição falaram que o Michael chegou sim a confessar o crime para eles. Então, pensa, gente, pra vocês verem como que os anjinhos eram bem comportados, né? Eles estavam numa escola justamente para reabilitação. Então, lá, supostamente, ele teria confessado esse crime. Mas não para por aí, o que mais que teve? Inclusive, um ex-colega de escola, o Gregory Coleman, ele declarou na audiência pré-julgamento que em junho de 2000 que Michael disse a ele: eu vou me safar de um assassinato, eu sou um Kennedy. Então, basicamente, ele estava muito tranquilo. E o Coleman, ele continua dizendo que ele, o Skickle, chegou a comentar que estavam tentando fazer progressos em relação com uma garota, mas que ela não estava correspondendo às investidas dele. E por isso ele chegou a esmagar o crânio dela. Então ele estaria se referindo a Martha, né? Exato, né, gente? Até porque lembra-se da forma que, infelizmente, ela perdeu a vida, né? Faz muito sentido esse depoimento, mas apesar dessa chocante revelação, o Coleman não voltou a testemunhar no julgamento do Skickle em 2002, pois ele acabou falecendo devido a uma overdose de heroína em agosto de 2001. Segundo uma matéria do Times, essa droga de qualidade inferior matou outras 6 pessoas além do Coleman. Outra coisa que depõe contra o Coleman é que ele já era conhecido por ser um usuário de drogas, né? Então, todas essas coisas acabam pesando se aquele testemunho pode ser considerado um testemunho bom ou não, né? Isso é uma coisa que acaba pesando se ele pode ser utilizado ou não. Basicamente, nessa matéria do New York Times que fala sobre isso, ele
diz que já em abril, numa audiência em Stanford, em abril, o Sr. Coleman admitiu que havia tomado heroína pelo menos 1 hora antes da testemunha contra o Sr. Skickle, lá no grande júri, naquele pré-julgamento. Então ele também admitiu que estava tomando metadona para abstinência de heroína, que é uma outra droga, e isso foi meio que em abril. Em Coleman, ele acaba sendo considerado uma testemunha não confiável para isso tudo. Isso pesa demais. Se vocês conhecem casos, por exemplo, um bem famoso é do O.J. Simpson, né? Que um dos policiais era ligado, acho que com questões racistas. E que acabou, prejudicando muito o caso. Então, a testemunha ser confiável é uma coisa que é meio que crucial para os eventos. Pra vocês terem uma noção, esse caso que o Thiago citou do O.J. Simpson, esse policial estava fazendo parte da investigação. Quando descobriram que ele tinha claramente um comportamento racista, teve prova por áudio, inclusive, eles conseguiram anular muitas provas que estavam sendo colocadas contra o O.J. Simpson, porque foi esse policial que trouxe essas evidências. Que coletou, Então, pra vocês terem uma noção, isso é muito relevante e avaliado dentro de julgamentos. Mas voltando avançando um pouco, quer dizer, voltando um pouco no tempo, mas vocês vão entender. Em 1997, o Skickle acabou se encontrando com um ghostwriter, que seria escritor fantasma. São escritores que você contrata para escrever um livro por você. Esse escritor se chamava Richard Hoffman. E ele estava gravando declarações para sua autobiografia, que não era autobiografia, era outra pessoa que estava escrevendo, mas tudo bem. E o nome dessa suposta autobiografia era Dead Man Talking, A Kennedy Cousin Comes Clean, que seria um homem morto falando, um dos primos Kennedy fala a verdade. Tirando a limpo, basicamente, se fosse tirando a limpo, isso daí. Entretanto, uma dessas gravações que teria sido usada durante o julgamento foi particularmente prejudicial para o próprio Skickle, pois na noite do assassinato da Martha, ele disse estar muito bêbado e afirmou que havia usado drogas, né, mais especificamente maconha, e que estava muito excitado aquele dia. Ele estava sexualmente excitado mesmo, então já dá pra ver que o comportamento dele estava definitivamente longe do que é considerado padrão e normal. E quando Dorothy chegou na porta dele naquela manhã, né? Que é a mãe da Martha, né? Só pra retomar. Tomando o caso, ela foi primeiro perguntar pros irmãos Skickle se eles sabiam onde a filha dela estava. Ele disse que ele tinha entrado em pânico porque ele ainda estava se sentindo chapado da noite anterior e ainda estava um pouco bêbado. E ele relatou que ele chegou a pensar, será que eles me viram ontem à noite? O que é um pensamento um tanto suspeito considerando toda essa situação. E o que acontece? Os promotores argumentaram que os Skickle estavam realmente se referindo a ser visto batendo uma pra Martha. Então ficou, todas essas gravações causaram uma péssima impressão no júri, né? Porque assim, primeiro que você tenta fazer uma investigação para limpar o seu nome, mas parece que você tá mentindo na investigação principal do que falando a verdade, já é uma coisa ruim. Segundo, que daí aparece áudios de você chegando e falando coisas bem inadequadas, para dizer o mínimo. Então isso não foi muito bom para eles, né? Sim. Como contra-argumento, a defesa do Skickle disse que não havia provas físicas para condená-lo e que ele tinha um álibi para o período em que a Martha foi assassinada. No entanto, a promotoria pintou a imagem de um adolescente ciumento, enfurecido após ter sido rejeitado pela Martha, que estava sob influência de álcool e drogas e, obviamente, tinha acesso pleno à arma que foi utilizada no crime. Então, em 7 de junho de 2002, o veredito do júri decidiu culpá-lo pelo assassinato. Mas, né, gente, sendo pessoa rica e influente, ele foi condenado inicialmente a 20 anos de prisão. Enquanto o Skickle estava na prisão, os advogados tentaram fazer de tudo para tirar ele de lá. Basicamente, eles fizeram várias interpelações, diziam que não estavam bem, pediam recursos, e todos esses recursos foram negados, assim, porque era um caso muito famoso e eu acho que acabou também não sendo muito bom para eles
todas essas investigações que pareceu que ele tinha mentido no caso, então não ajudou muito eles, né? Porém, em 23 de outubro de 2013, o Skiko ele foi julgado novamente com base na defesa do seu advogado, o Mickey Sherman, que forneceu a ele uma representação de constitucionalidade deficiente. O que isso quer dizer? Como resultado, o Skiko foi liberado sobre uma fiança de 1,2 milhões em 21 de novembro de 2013, né? O que acontece? Basicamente, eles dizem que ele não foi julgado adequadamente e também, pelo que eu vi na internet, tinha muito uma questão do tempo, né? Porque fazia muito tempo que esse caso tinha acontecido e o próprio advogado falava que algumas provas não eram tão fortes o suficientes. Isso. Então, assim, basicamente tudo que os advogados de defesa puderam utilizar como argumento foi utilizado para que ele saísse da prisão. Pelo que eu não sei, eu fiquei com uma dúvida. Isso, apesar de ele ter saído sob a fiança, isso não anula o fato de que ele é considerado o principal suspeito e que ele foi preso pelo crime, ou anula? Naquele momento, sim. Entendi. Naquele momento, sim. Depois, a gente já vai chegar lá, o que acontece com esse próprio caso. Entendi, que essa parte eu confesso, gente, que eu tinha pesquisado até uma certa parte, daí o Thiago, ele complementa o roteiro. Normalmente é assim que a gente trabalha, cada um vai vendo um pouquinho. Então, eu gostaria que você explicasse essa parte, porque eu acho que vai ser melhor. Então, o que acontece? Os promotores, eles ficaram um pouco indignados com isso, e eles tentaram incansavelmente restabelecer a condenação, porque teoricamente ele fez um acordo, e aí depois foi meio que considerado as provas insuficientes e etc. E legalmente ele estava condenado, porém já estava em acordo, e o que eles queriam é que ele fosse efetivamente preso. Então, finalmente, em dezembro de 2016, eles obtiveram sucesso perante a Suprema Corte de Connecticut, então, que decidiu por 4-3 que a condenação era o resultado das evidências esmagadoras apresentadas pelos promotores e que a sua representação legal era adequada. Então eles estavam dizendo que assim, todas as provas que foram coletadas, tudo que eles acharam durante as investigações eram efetivamente bons para uma condenação. E parece meio estranho essa coisa de Suprema Corte, mas é que lá nos Estados Unidos os estados são meio que independentes, então cada um tem a sua Suprema Corte do estado. Sim, eu já vi isso acontecer lendo o processo de tipo, a pessoa vê que ela tá meio ferrada em um estado, ela tenta ir pra outro. Eu já vi tentar pedir a transferência. Sim, se ela cometeu em 2 estados, ela tenta transferir pro estado que... O Ted Bundy tentou fazer isso, porque em um dos trabalhos que eu fiz na minha pós-graduação, eu decidi traduzir o processo judicial dele. Eu não consegui fazer tudo, eu achei que eu ia... Universitário sonhador, né? Eu consegui traduzir metade e acho que ele tentou várias vezes. Tudo que ele pôde, ele tentou várias vezes trocar, então isso é bem comum, justamente por haver essa independência. Óbvio, né, gente, que vocês vão concordar com o que eu vou falar agora. Até hoje, tanto a mãe quanto o irmão da Martha acreditam que o Skiko, o Michael, é o verdadeiro culpado. Dorothy, ela tá convencida, né, que a riqueza e influência da família e as suas conexões poderosíssimas foram as razões pelas quais ele conseguiu sair dessa, conseguiu ficar livre, e hoje ele tá mais ou menos, acho que um pouquinho mais, tá com 71, 72 anos, ou seja, já tá mais pra lá do que pra cá. Mas, assim, eu realmente acho que se fosse uma pessoa pobre, ela estaria presa, mofando desde a época que o caso aconteceu, na cadeia. Sinceramente, uma visão que eu tenho. Porque, assim, é claro, realmente não existe prova física contra ele. Tipo, ainda mais porque é um caso antigo. DNA. Não tem a digital dele lá no taco. Não tem uma coisa que super comprova efetivamente que é ele. Não foi encontrado sangue na lavanderia que mostrou que ele lavou a roupa depois do crime. Não tem isso. Mas não necessariamente é necessário ter isso para um caso ser considerado solucionado. Eu já falei pra vocês em alguns vídeos que eu fiz no TikTok que às vezes não acha nem o corpo da pessoa, não sabe nem o que aconteceu e conseguem prender a pessoa pelas famosas provas circunstanciais. Então eles vão conectando ali, criando meu quadrinho ali, vão conectando o que tem
e às vezes dá certo. Por exemplo, o caso do goleiro Bruno é um desse, que não se tem o corpo, a materialidade que se diz no direito, mas eles conseguem, com outros elementos, provar ou acusar a pessoa. Mas como isso daqui e o mundo não é justo, lá em 2018, o caso ele foi revertido. Em maio de 2018, o tribunal ele reverteu a decisão. Mais uma vez, basicamente, a Suprema Corte ela anulou a condenação do Skickle aí já em 2020 e as acusações do assassinato elas foram retiradas. Então, basicamente, ele conseguiu ser condenado, ele foi condenado e ele teve a ficha dele completamente limpa em 2020. O autor estadual anunciou que o primo do Kennedy não seria levado a julgamento novamente, porque já tinha sido gasto um dinheirão para tentar acusar ele e o caso já fazia quase 50 anos. A idade dele também influencia, com certeza. Mas é aquilo, né, gente? Assim, eu quero muito saber a opinião de vocês. Aí no Spotify vocês têm a opção da caixinha, né? Vocês acham que foi ou não foi? Podem falar mesmo. Não vão vir atrás da gente no interior do Brasil. E para vocês terem uma ideia, o Skickle agora, é uma matéria desse ano, de janeiro desse ano de 2024, ele tá processando o principal investigador desse caso, o Frank Garr, bem como a cidade de Greenwich, por suposta acusação maliciosa e violação dos direitos civis, porque para quem não sabe ele ficou acho que 10 ou 11 anos preso, e isso foi meio que obtido pela CBS. Então o processo alega que Garr tinha a intenção de condenar o Skickle por interesses financeiros e, portanto, ele ignorou evidências importantes sobre outros suspeitos do assassinato de Moxley. E, de acordo com a denúncia, os réus sabiam que haviam outros suspeitos mais prováveis e que não havia causa provável para prender e ou manter o processo contra o autor, o Skickle, mas continuaram a fazê-lo intencionalmente e maliciosamente a fim de condenar um primo Kennedy. Então... Vale lembrar que a gente não trouxe outros suspeitos porque você pode revirar a internet sobre esse caso, tá? Você não vai achar informações super relevantes sobre outros suspeitos, não, e tipo com potencial igual o Michael, não vai ter. Mas é isso, e é capaz dele vencer o processo. Muito provavelmente. Não saiu ainda o julgamento, mas eu acho que ele vai ganhar. Vai demorar sendo um bem pouquinho. sincero, se já foi tirado digamos, as acusações e etc, ele ainda vai acabar ganhando e etc. E assim, gente, vamos ser sinceros, tem alguns casos que a gente tem que falar, beleza, pessoas foram presas injustamente, e isso acontece. Tipo, isso realmente acontece. Acontece. Mais do que as pessoas pensam, inclusive. Muito mais. Porém, nesse caso eu acho muito difícil, porque esse caso é muito estranho pra mim, sabe? Porque ele só volta a retomar porque rola um outro escândalo de um outro Kennedy meio que nada a ver, e aí rola uma teoria que ele estava envolvido porque ele também tinha a mesma idade que a Martha no tempo, então ele podia ser aquele outro primo que estavam falando no mesmo dia, e é muito estranho. É esquisito, e como eu falei, eu particularmente, dando diretamente a minha opinião... Momento 5 centavos... 5 centavos. Acho muito provável. Porque é muito mais informação contra do que a favor dele, sabe? Observando toda a ótica, todo o histórico, até o que eu falei, né? Que foi muito importante ela ter deixado esses diários. Porque lendo os diários, lendo o que ela escrevia, dava pra entender que ela gostava mais do Tom. E que o Michael não parecia estar contente do fato dela gostar do Tom. E, gente, essas coisas existem. Milhares de mulheres são mortas todos os dias por dizer não. Então, assim... É complicadíssimo. E assim, a questão dos diários, elas são realmente muito importantes. Porque você tem uma percepção da pessoa, do sentimento do que está acontecendo com a pessoa. E, às vezes, na investigação, você não tem isso. E é uma coisa meio crucial, sabe? Para você pensar uma linha de investigação até. Sim, e o mais importante até, eu acho que inclusive eles deviam ter utilizado mais disso dentro da investigação, que é uma visão antes, né?
escrito por ela. Então não é aquela coisa que, foi manipulado. Muito difícil haver uma manipulação dentro dos próprios diários, tipo, alguém forjou. Eu acho muito difícil. E o que me pega mais nesse caso, em suma, é as contradições deles. Porque do nada eles começam a se contradizer muito fortemente, assim. E aí começa a ficar uma coisa meio tipo, eu fui pra minha casa, não vi ela e etc. Muda disso pra eu bati uma pra ela do lado da árvore da casa dela, sabe? Exato. Até o que eu falei, eu fiz um trabalho sobre fulano de tal. Não teve esse trabalho. Eu acho que até uma coisa que teria sido interessante, que eu acho que... Eu não sei se o programa que ele mencionou foi assistido na televisão, se verificasse aquele programa realmente estava passando, sabe? Porque são pequenas coisinhas, gente, que pode ser observado. Por exemplo, até indo atrás mais sobre o taco de beisebol, onde que conseguiu tentar descobrir da onde que loja veio, porque às vezes, sabe... faltou algumas coisas. Eu acho que, por exemplo, se fosse nos dias de hoje, devido a toda a questão de prova genética, seria mais fácil de conseguir uma evidência física mesmo. Mas, infelizmente, é um caso antigo e que vai permanecer dessa forma, né? Eu acho muito difícil outra pessoa, na altura do campeonato, ser acusada. E ainda mais que tem o nome Kennedy envolvido. Eu sei que parece meio tipo, estão sendo conspiracionistas, estão botando chapéu alumínio na cabeça e etc. Mas a gente tem que pensar que efetivamente é uma família muito influente nos Estados Unidos. É uma família que vive muito do nome Kennedy, sabe? O nome Kennedy tem muito poder e influência. Vocês vejam agora nas eleições atuais agora, o Kennedy, acho que, se não me engano, irmão, primo, alguma coisa, que estava concorrendo como independente, porque nos Estados Unidos tem como você concorrer como democrata, como republicano e independente. Um dos Kennedys, eles estavam concorrendo como independente e ele ia tirar muito voto do Donald Trump. Então, ele meio que fez um acordo com o Trump para conseguir, digamos, para o Trump ter esses votos. Então, você vê como a família é importante, porque assim, eu acho que tinham 4 ou 5% dos votos, então que era uma coisa muito grande nos Estados Unidos e que pode fazer diferença para o Trump ganhar ou perder. Então, você vê que a família até hoje tem muito poder e muita influência. Sim, igual aqui no Brasil a gente tem famílias que a gente sabe que são muito poderosas e influentes. Pensa aí na cabeça de vocês algum exemplo, imagina se algum escândalo como esse brotasse. Só vocês fazerem, vou deixar livre para vocês pensarem quem vocês quiserem, mas pensa se um escândalo desse nível brotasse na família que vocês estão pensando. Vocês acham que realmente a justiça ia ser a mesma de um Silva da vida ali na esquina? Não ia. Não ia. Vamos ser bem sinceros, não ia. Tá? E esse caso eu acho que só foi pra frente em investigação porque efetivamente pessoas lutaram muito bravamente para que os promotores, a mãe, a família, para que isso fosse condenado. Mesmo que a gente saiba, teve essa questão de ele foi absolvido, mas deve ser muito pesado você ter que ir atrás e tentar lutar e não conseguir, né? De fazer justiça para o seu próprio filho. E assim, ele acaba de um jeito igualzinho ao caso do O.J. Simpson, porque assim, não tem mais suspeitos, acabou, o caso foi encerrado, você teve um julgamento e você não tem o nome de uma outra pessoa que faça isso, que esse crime tenha acontecido, e pra mim isso é muito revoltante. É até estranho, assim, tá? Se não foi essa pessoa, quem que foi, sabe? Isso que eu sempre penso no caso do O.J. Simpson. Esses dias eu tava falando sobre esse caso numa entrevista que eu dei pro jornal da USP. Aí eu falei, eis que me indigna do caso do O.J. Simpson. Tá, não foi ele. Então, desculpa a palavra, então foda-se. Foda-se o caso. Mas até o Kardashian lá, que ficou bravo com isso, que era super amigo do O.J. Simpson, se não foi ele, quem foi? O pessoal, parecia que só era importante a investigação, até por ser uma pessoa famosa e relevante ali. A partir desse momento, então... Dane-se, exatamente. Inclusive, a gente não tem episódio sobre o O.J. Simpson. Esse ano, acho que fez não sei quantos anos do caso, a gente pode trazer aqui. Então eu vou deixar uma na caixinha de perguntas se vocês querem ou não o caso do O.J. Simpson para ser o próximo, que daí a gente já... Já planejo, porque esse caso é bem difícil de pesquisar. Eu acho um dos mais difíceis de pesquisar, porque
é muito detalhe, é muita coisa pra minha cabecinha. E é um caso que efetivamente eu tenho muita dó procuradores e da procuradora de acusação, que ela foi muito perseguida. Muito perseguida. E eu tenho certeza que envolvendo o esporte, o Thiago vai gostar de fazer esse. Sim, porque eu adoro a NFL. O O.J. Simpson, ele efetivamente foi pra NFL, ele tinha recordes até, tipo, sei lá... Até hoje, né, eu tava vendo. Algumas temporadas, tipo, bateram recorde deles próximo, assim. Tem recorde que ainda é dele, assim. É absurdo o quão dominante ele era, assim. Mas esse é assunto pra outro episódio. Isso aí, galera. Até a próxima. Espero que tenham gostado. Quem ficou na live com a gente, muito obrigado. E até a próxima.